Boa noite, pessoal. Luz na mente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterna a todos, muito axé. Vamos dar início, então, aos estudos, aos encontros da quarta-feira. Tá? Hoje nós vamos entrar num tema bastante polêmico. Acredito que pouco estudado, pouco difundido, que é a questão do livro de Urântia, né? Nós já tivemos um encontro, não é isso? Nós falamos sobre a Umbanda e a Urântia, tentando fazer um paralelo bem simples, bem rápido, né? Sobre o que estuda, o que prega a escola esotérica de Umbanda e sobre o que prega o livro de Urântia, tá? Nós estudamos também sobre o universo central e o superuniverso, só dei uma rápida pincelada para vocês, tá? E também sobre as personalidades do grande universo, que é aquela lista enorme, né, que a gente passou para vocês, né, tá? Mas aqui nós vamos estudar com calma, ponto por ponto, enfim. Esse, como eu já falei para vocês, é um livro que foi praticamente editado em 1935, 1920, 35, tá? Um grupo de um americano, né? O principal, quem encabeçou isso foi William Sadler, se eu não me engano, tá? Tem um site muito interessante, que é a Associação de Urântia do Brasil, tá? Se vocês quiserem acessar, é muito interessante, é muito importante, muito bom. Ali tem um livro em áudio, tá? Vocês vão escutar, tem um livro em áudio, assim, só botar os capítulos direitinho, a pessoa vai falando, é bem legal, não precisa nem comprar nem nada. Tá? Nessa Associação Urântia do Brasil, não a ordem, é do Brasil, AUB, tá? www.urantia.com.br, uma coisa assim, não me lembro, mas tem que acessar, AUB. Então só escutando, a mulher vai falando, só que o ruim é entender, né? Porque é um livro bem complexo, mas é bem legal. Eu, se eu soubesse, não teria comprado isso. É bem legal, bem interessante, tá? Bom, hoje nós vamos entrar num ponto bastante polêmico, que hoje nós vamos estudar a deidade. A deidade, tá? Muito bem. O que é essa deidade? Nós vamos tentar estudar hoje, tentar entender, sem ter a tola pretensão de uma compreensão total, até porque nós estudamos também, uma das fontes de estudos aqui da Seara é o taoísmo, né? O taoísmo, ele prega muito bem a questão de Deus, divindade. Ele sempre diz, ó, Deus, divindade é uma coisa completamente incomensurável, uma coisa muito difícil de se entender, tá? Muito mais fácil se sentir a divindade do que se entender. Mas o livro de Urântia traz uma perspectiva, traz um conceito bastante interessante, bastante inovador, que, de uma certa forma, converge muito bem, tá? Sobre alguns conceitos esotéricos ali, sobre Deus, divindade e tudo mais. Nós vamos tentar entender isso hoje, tá? Muito bem. Muito bem, tá? Em primeiro lugar, tá? O que está naquele quadro lá é isso aqui, ó. Vamos ajeitar para vocês aqui. Esse aqui é o universo chamado universo mestre. Todos podem ver? A Tânia tá. Esse aqui é o universo mestre, tá? Que é esse mesmo universo mestre aqui, ó. Vocês não olhem para cá, tá bom? Para cá a gente vai estudar as partes do universo, tá? Esse aqui é o chamado universo mestre, também conhecido como Avona, tá? E no centro tem o que nós chamamos de paraíso. Em volta desse universo mestre, universo central, eterno, nós temos 7 super-universos. Tá? E esses 7 super-universos são evolucionários, não são eternos. Segundo o conceito desse livro. Tá? E nós vamos estudar hoje
a deidade que se originou no paraíso e, consequentemente, agora. Esse circuito de mundos, ele é eterno, atemporal, adimensional. Portanto, tentando fazer um link com o que nós estudamos aqui, nós podemos dizer que esse é o reino virginal, onde tudo sempre existiu, inclusive a Roma. Pois não. Muito antes disso. Ele não tem contagem de tempo. Ele não é presente, não é passado, não é futuro. Ele simplesmente é. Sempre existiu. Algo que a nossa mente, durante anos, é muito difícil. Tá? Até eu coloquei lá a introdução na página 1, só para vocês verem aqui. Ó. Eu, na verdade, isso que está no quadro aqui, gente, é o resumo de 117 páginas desse livro aqui. Tudo para passar em 1 hora. É claro, vocês veem que tem muito mais material para discussão. Teria que ter, no mínimo, uns 3 meses para discutir só sobre a deidade. Tá? Mas daí vocês vão ter que se esforçar um pouquinho, se vocês quiserem saber mais. Ou comprar o livro, ou pesquisar no site. Tá? Olha só, página 1, lá. As mentes dos mortais de Urântia, este sendo o nome do vosso mundo, existe grande confusão a respeito do significado de termos como Deus, divindade e deidade. Os seres humanos encontram-se ainda mais confusos e inseguros a respeito das relações entre as personalidades divinas designadas por esses diversos nomes. Então, o texto de Urântia é um texto bastante esotérico. Puxa bem na mente. Tá? Nosso intuito é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. Torna-se extremamente difícil, porém, acrescentar conceitos ampliados e a verdade avançada, limitados que ficamos ao uso de apenas um idioma do nosso mundo. E para eles a gente só um idioma. Tá? Muito bem. Vamos começar a peleja. Como dizem uns amigos aí lá de fora, lá do Uruguai, vamos começar a peleja. Acho que é isso, né, Edgar? Se eu estou falando peleja. Vamos lá. Bom, deidade. A deidade. O que é a deidade? A individualidade suprema que se manifesta através de três personalidades distintas e eternamente associadas. Que esse louco isso. A deidade, na verdade, é a individualidade do que nós conhecemos como Deus. Só que a deidade, ou a individualidade de Deus, se manifesta no universo através de três personalidades distintas. Aí a coisa começa a ficar interessante. Por que nós temos uma mônada e essa mônada se manifesta através de personalidades aqui internas? Muito bem, muito bom. A palavra Deus, para esses seres que nos informaram, realizaram essas informações através do livro durante, é uma palavra símbolo, tá? Que designa todas as personalidades da deidade. Ou seja, a palavra Deus não resume quem é esse ser. A palavra deidade já é uma palavra mais completa. Porque Deus é uma palavra símbolo, que identifica as personalidades dessa deidade. Por exemplo, o número 1 é o Deus, também conhecido como Pai Universal. Uma característica fundamental do Criador. O segundo Deus, o Deus ou o Filho Eterno. Esse é o controlador. E o Deus, também conhecido como Espírito Infinito, que é o sustentador. Para nós, essa é a verdadeira Santíssima Trindade de realizações. Tá? Pois é. Durante é o nosso planeta. O nome do nosso planeta. Não, eu entendi, mas o que eles queriam também?
Consciência cósmica, a ampliar nossa consciência cósmica. Existe só associações, isso não é uma religião. Associação de debate, de estudo. A gente está passando para nós que aquele do centro ali é o reino original. A princípio, sim, se encaixa, porque ele é eterno, né? E aqueles 7 mundos, 7 super-universos maravilhosos. Nosso reino. Tá, e aonde é que eles estão? O reino original, porque ele não espaço, né? Eles estão. Então, sim. Isso que eu digo para vocês, o reino original e o reino natural é só uma questão de frequência. Claro que isso aqui não é uma foto, né? Ninguém bateu uma foto. Isso aqui foi uma arte gráfica realizada por pessoas que pesquisaram Urântia. Mas é evidente que essa foto aqui, ou essa arte gráfica aqui, ele expressa muito bem, digamos assim, não digo a igualdade, a facilidade que você tem o reino virginal em relação ao reino natural. Porque assim, quando você fala em reino virginal, tudo isso que sustenta esse super-universo, toda a massa energética que sustenta o super-universo está dentro. É o mesmo reino virginal. Só que o reino virginal, agora nós estamos entrando no conceito que eu falei lá atrás para vocês. Em Urântia, ele tenta explicar o que tem antes do Big Bang. Sim, mas eu estou tentando entender. Eles não se manifestam assim nesses 8 super-universos. Né? 7, né? 7 super-universos. Mas não é assim que se manifesta. As dimensões também. São separados. Tá, e onde é que está tu pega assim, ó, o reino original e os outros 7 universos, tá? Mas eles estão ali, aquela substância escura que tem ali. Tudo original. Só que o reino original, ele tem uma hierarquia. Existe algo lá. Como academias, como mundos evolucionários, como mundos que têm uma determinado critério de existência, que mais tarde nós vamos estudar. Existe algo lá, não é simplesmente vazio, único, ou a escuridão total. O que eu falei para vocês? Há o nada, mas o nada é aquilo que nós conhecemos como tudo. Só que o que tem? Tem que ter alguma coisa lá. Só que algo eterno, não algo que foi criado a partir do momento, como por exemplo foi o Big Bang. Tá entendendo? Algo lá. É claro que tu for olhar a partir de uma perspectiva mais lógica, pô, isso aqui está errado. Mas só que essa massa energia é diferente dessa massa energia, porque aqui não é massa energia, aqui é só energia. Uma energia pura que nós desconhecemos, que é uma energia virginal. Aqui sim, aqui já tem átomo. Aqui é só uma maneira de, digamos assim, de te deixar melhor posicionado em relação à construção do que isso aqui para esses seres que fotografaram, que nos informaram, esse é o chamado grande universo. Por isso que existem universos dentro de universos. Isso é só uma forma simbólica de tentar expressar uma ideia. Só isso. Tá? Então vamos chegar lá. Não quer dizer que seja construído dessa forma. Tá? Mas a base é isso aí. Bom, vamos lá. Tem muita coisa para a gente estudar aqui. Tá? Muito bem. Mais importante que a gente comece pelo princípio. Né? Comece pelo início. Então a deidade é a individualidade desse ser que nós chamamos Deus. Deus é uma palavra símbolo que identifica as personalidades. Então, há um Deus Pai, há um Deus Filho e há um Deus Espírito. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. Divindade é a qualidade de cada um. De cada Deus. Mas aqui eu não estou falando de 3 deuses. Aqui é a manifestação da deidade. Que louco, né? Exatamente. É o Sol se manifestando através de 3 personalidades. É Deus se manifestando. Deus se manifesta no grande universo através de 3 personalidades. Muito bem, vamos lá. Nenhuma dessas personalidades divinas é duplicata da outra. Cada uma é original e todas são unidas. Ou seja, nenhuma se originou da outra, nenhuma depende da outra, eles são interdependentes. Uma não foi criada a partir da outra, elas foram criadas porque elas são eternas, porque é a mesma divindade. Imagina assim, pô, esotericamente, vocês nunca ouviram assim, não na teosofia, mas nas escrituras mais antigas,
aquele ser de 3 cabeças, e sempre expressando assim, por exemplo, o próprio Deus Brahma, se eu não me engano, que tem 10 cabeças, Shiva, acho que é Shiva, né, que tem várias cabeças. Isso é, de uma certa forma, é uma alegoria disso aqui. Ou seja, é um ser uno se manifestando através de unidades. É o uno se manifestando através de 3 unidades, de 3 personalidades. Uma distinta da outra, com funções diferentes agora na unicidade. Tá? O primeiro é o Pai Universal. Por isso que no início das nossas sessões eu sempre digo, né? Salve o nosso Pai Universal, que é o Deus dos deuses, é o Criador dos criadores. Tá? Uma palavra que se resume, a lei. Tá? Vamos tentar entender uma coisinha. Esse Pai Universal, como eu falei para vocês, eu peguei 117 páginas, que é toda essa introdução, e tentei resumir isso aí. Tem muita coisa. Tá? Uma característica principal, amor, onipotência, luz. O Pai Universal, que é o primeiro. Tá? Está presente na imanência e na transcendência. O que é imanência? O que é um Deus imanente? Ele está em tudo. Imanente. Não um ser em imanência. É imanente. Ele está em tudo. Tá? Portanto, isso aqui, como eu falei, é só simbólico. Na verdade, isso aqui é um reino, é um locus, um local dentro do reino virginal. Tá? Mas é que, na verdade, é só um local. É como se fosse assim, a capital. E a periferia do reino virginal, por isso que eu digo, há uma organização lá também. A coisa não é feita, não há nuvens lá, todo mundo em cima de uma nuvem, aqui, nosso eterno, felicidade eterna, comendo uma uva aqui, como era pregado pelos gregos, né? Não existe isso. Há uma organização, há estruturas, há academias, há muita coisa. Tá? E transcendência é quando o ser vai transcendendo, né? Vai crescendo, vai evoluindo, ele está presente em tudo. Tá? A sua compreensão é infinita e insondável. Fecha todos com plenitude tal, né? Habita na escuridão espessa. Só que esse termo está entre aspas. O que significa a escuridão espessa? A escuridão. O que significa a palavra escuridão para nós? Entre aspas aqui. Que o reino virginal é o nada daquilo que nós conhecemos como tudo. Essa substância escura que os cientistas já começam a entender, a aceitar e achar que é simplesmente impossível, mas há algo lá, é uma massa, é uma entidade cósmica, esse é o termo técnico que eles usam, né? É uma entidade cósmica, só que é algo que eles não conseguem. Pega na mão, eles escorregam, não existem aparelhos para identificar essa porcaria, mas está lá. E simplesmente compõe 90% do nosso universo. E os cientistas já estão começando a... O que é essa substância escura? É uma energia muito pura. Só que não quer dizer que é escuro, vocês estão entendendo? Isso é só uma alegoria, tanto é que está entre aspas aqui. Tá? Ele habita o círculo da eternidade. Tá? O círculo da eternidade é tudo bem. Não quer dizer que ele está lá, no paraíso, um ser lá sentado numa cadeira esperando todo mundo. Não é isso. Por isso que ele diz, ele está presente na imanência como na transcendência. Só pode ser realmente compreendido, só que essa palavra está entre aspas, porque não é tão compreendida assim, tá? No âmbito da experiência. Tentar compreender o Deus só conversando, batendo papo, nem a gente está fazendo aqui. Esse ser que é o Pai Universal. Bom, agora vocês já estão entendendo que ficou mais difícil ainda, né? Tentar compreender um Deus, que é o Deus Pai, já é difícil, imagina compreender a deidade. Mas por que ele se manifesta assim? Vamos prosseguir. Essa é a pergunta. Por que ele não se manifesta de maneira una? Por que essa unicidade dele tem que ser dividida entre 3? É uma pergunta, né? Mas e aí? Tem que ter uma lógica. Eu digo para vocês que tem 2 lógicas nisso aí, que até agora eu encontrei. A primeira é em relação a essa questão de individualidade e personalidade, que nós na teologia a gente está aprendendo bem isso aí. E a segunda é que a partir dessa trindade
se origina o setenário. Se origina o quê? A 7 potência. O 3 forma o 7. Por associação. Vamos lá. Onde é que eu estava aqui? Abriga com sua sombra todas as partes dos reinos materiais. Abriga com a sua sombra. Que sombra é essa? A mesma escuridão espessa. Um reino original. Algo que, em termos de energia, é algo que a gente não sabe. Então ele habita tudo. Ele está presente na imanência. Mas ele é um ser. Só que ser é esse? É o todo. Ele não é uma... Digamos assim... Ele não é um ser espiritual limitado. Estão entendendo? Ele é um ser espiritual altamente ilimitado. É insondável. Tá? Posso prosseguir, pessoal? O amor de Deus. Eu sou... Olha só que interessante isso aqui. Ó. Isso aqui eu achei muito bonito para colocar aqui para a gente discutir isso aqui. Prestem bem atenção. Eu sou aquele que apaga todas as transgressões para o meu próprio bem. Eu não me lembrarei dos vossos pecados, ou seja, dos vossos karma. Amor de Deus, extremamente amoroso. Vou repetir. Eu sou aquele que apaga todas as transgressões para o meu próprio bem. O que isso quer dizer? Olha só. Tudo que a gente vem discutindo, tudo que a gente vem batendo, dessa questão da pena eterna, da morte, tudo que a gente já vem falando há muito tempo, olha só que bonito isso aqui. Eu sou aquele que apaga todas as transgressões, todos os erros, para o meu próprio bem. Como é que ele apaga? Simplesmente te eliminando, vou lá e digo, não, está limpo, pode prosseguir com a tua vida. Existe uma lei. Que lei é essa? Que não banca. A lei da causa e efeito. Né? Para nós, a gente vai muito mais além. A gente diz que é a lei do Alcumandã. A lei que o conjunto de leis divinas que estrutura todo o universo. Só que ele coloca aqui, ó, para o meu próprio bem. O que isso quer dizer? Isso é muito iniciado, isso é muito profundo. Você vê que Deus, esse Deus Pai, como Deus Filho, como Espírito, enfim, a deidade, ele necessita apagar as nossas transgressões por seu próprio bem. Por quê? Muito simples. A gente mentaliza o meu sentimento. Falando dessa questão. Somos parte dele. E vai sentir que se nós somos parte dele, no mesmo que a gente está. O que eu falei para vocês? Que ele, como na aula de física quântica, ele, como consciência cósmica, ele pode mudar o spin de um elétron e, consequentemente, mudar o spin de todos os elétrons do universo. É ou não é? E a nossa consciência, o nosso espírito, hoje, a nossa individualidade, que realiza, que atua sobre essa matéria, que é altamente probabilística, que ora é onda, ora é partícula. Olha o que a gente influencia nessa matéria. O que a gente pode realizar como influência nessa matéria. Se a gente realmente, como por exemplo hoje não existe a bomba atômica, vocês acham que a bomba atômica, digamos assim, energeticamente, ela só atinge parte de um globo terrestre? Não. Ela pode repercutir isso no cosmos todo. Aí o que tem que fazer Deus? Aniquilar esses seres? Não aniquila ninguém. Porque esses seres são parte dele. Ele se distribui, ele tira parte da sua essência, que é o reino original, é toda a sua essência, para criar o espírito e para criar a matéria. Então tudo é ele. Nós somos manifestações. Por isso que Jesus dizia, vós sois deuses. Vós sois deuses. A matéria também. Tudo é parte dele. Tudo é substância escura. Habita na escuridão espessa. Com a sua sombra. Tudo é ele. É matéria original. Então ele necessita que a gente evolua justamente para o seu próprio bem.
E toda a experiência que a gente for adquirindo, que ele não sabe que isso é coisa tua, que é valor teu, isso só vem a preencher ele. Ah, mas o sofrimento dele é um sofrimento carnal? Não, eu acho que não. É um sofrimento espiritual, nem moral. Não é isso. É um sofrimento espiritual. É a necessidade dele fazer com seus filhos, com que seus filhos evoluam. Porque seus filhos são parte dele. Não é que nem um pai e uma mãe, né, que tem um filho, 18 anos, o filho vai para o mundo. E está desligado, pelo menos, no mesmo ambiente. O pai não é assim. Por isso que ele é imanente e ele é extremamente finito. Olha a discussão que durante a abre, né? Olha a discussão que esse livro abre. Né? Compreenderam, pessoal? Tá? Vamos lá. A primeira, o Pai Universal também é considerado a primeira fonte e centro de todas as coisas e de todos os seres. A primeira fonte e centro. Ele é o primeiro centro e primeira fonte de todas as coisas. Aí tem um símbolo de Urântia, que é esse símbolo aqui. Ó. O primeiro círculo representa quem? O Pai Universal. O segundo círculo, o Filho Eterno. E o terceiro círculo, isso aqui é muito antes do reino original. Então ele é a primeira fonte e centro de todas as coisas que existem no universo virginal e no universo natural. Tá? Muito bem. Um mandato divino. Aqui a coisa fica legal. Ó. Um mandato divino. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Sede perfeitos, assim como eu sou perfeito. Mais ou menos eu coloquei aqui uma interpretação no próprio livro. É o que impulsiona constantemente o homem mortal a ir adiante para alcançar níveis mais elevados de valores. Então esse é o mandato divino. Isso já vem lá do paraíso avônio. Isso vem lá do reino original. É um mandato divino. Vocês serão perfeitos assim como eu sou perfeito. Veja bem, ele não fala aqui em ser absoluto. Ele fala em ser perfeito. Aí ocorreu ao longo da história pessoas que queriam ser Deus, né? Que queriam construir máquinas, que têm um autoconhecimento, que são inteligentes. Mas só que tu pode ser perfeito, muito perfeito, mas muito absoluto. Por isso que ele realizou esse mandato. Ou seja, ele não diz aqui, sede absolutos como eu sou absoluto. Sede perfeitos. Tu pode alcançar níveis de perfeição inimaginável. Anjo, arcanjo, serafim, supernafim, muito mais que nós vamos discutir aqui, muito nesse livro aqui. Mas perfeição é uma coisa, absolutez é outra. Só ele habita a escuridão espessa. Só ele é absoluto. Só ele é imanente e transcendente em todas as coisas. Aquilo que existe antes do Big Bang e naquilo que existe pós Big Bang. Tá aqui. Esse nosso impulso de ser perfeito, de evoluir, de querer mais e não ficar parado, pode ficar 1000 anos estacionado. Pode ficar 1000 anos estacionado. Mas ainda assim tu avançou. Por exemplo, fiquei 1000 anos como um mago negro num planeta. Só que tu não ficou estacionado. Tu aprendeu na polaridade negativa. O universo não é bipolar? Então, tu pode se tornar perfeito de uma hora para outra. É só tu transmutar toda essa polaridade negativa. Só mudar o spin do teu elétron. Consciencial, né? Não é matéria. É mudar a rotação da tua consciência. Isso, teoricamente, é muito fácil. Né? Mas, tá aí. Tá. Ó, o Pai primeiro é conhecido por vários nomes em diferentes universos. Tá? Porque é só um nome. Vários. Porque o nome não é nada. Agora, isso sim, a deidade é algo que, para mundos mais avançados, eles não chamam de Deus Pai, o Pai Filho, Deus Mãe, Deus... Não, é deidade.
Porque resume tudo. Resume o Pai, resume o Filho, resume o Espírito. Tá? Vamos avançando. Muito bem. É a fonte da verdade nas esferas da mente. De si, olha só, de si, Pai Universal, de si, emana o monitor espiritual, também conhecido como ajustador de dois fatores. O objetivo desse ajustador de pensamento: assistir a nossa evolução imortal e sobrevivência eterna. Então todos nós possuímos em nós um fragmento desse Pai Universal, que é o chamado de, que atua no campo da nossa mente. E esse cara aqui tem como principal objetivo, que são vários, eu só enumerei um aqui, tá? Assistir a nossa evolução imortal e sobrevivência. Ou seja, esse cara aqui, ó, esse agitador de pensamento aqui, ó, que nos lembra desse mandato divino aqui. Que está lá, ó, batendo. Vai. Mas entende, por exemplo, que até lá no Como é que isso pode surgir do nada, né? E como é que isso surge? E ninguém explica. Que desejo é esse de buscar a Deus, de buscar a sua divindade? Né? Que desejo é esse? Em primeiro lugar, tem que ter um mandato divino. O próprio Pai tem que determinar isso. E foi determinado. Aí tu tem que ter uma ferramenta para poder. Porque ele não vai estar contigo. Ele está em todo lugar. Okay? Ele é o todo, mas você precisa de algo para percebê-lo. Você precisa de uma ferramenta de percepção. Olha que interessante, cara. Isso chama-se monitor espiritual, monitor divino. É muito louco. É o ditador de pensamento. Por isso que Urântia, ele diz assim, ó, há 4 forças no universo. A primeira é o espírito. A segunda é a alma, que é a personalidade. A terceira, a mente. E a quarta, a matéria. Fecha toda. O que a gente tem estudado com teosofia? O que eu sempre disse para vocês? O espírito é a individualidade, é a mônada. Essa mônada precisa de uma ferramenta para saber quem ela é, para poder evoluir. Isso chama-se mente. Ok? E nós precisamos de veículos, corpos, matéria, que é a própria substância. Vocês lembram? Essência igual a existência mais substância. Só que nisso tudo, Urântia ainda diz que tem a alma. Só que a alma é a personalidade. O que nós somos? Nós somos o espírito ou somos uma personalidade? Eu não me atrevo a dizer que eu sou o espírito. Eu estou muito longe, eu estou ligado a ele. Na verdade, é aquela questão que a gente estudou nos animais. Vocês lembram? Vê como fecha as coisas. Aquele animal que era um princípio inteligente, o Jaque, você lembra do Jaque? O cãozinho Jaque, né? Conseguiu se domesticar, ok? Saiu fora da alma grupo, virou um corpo causal cheio de essência. Da essência, a mônada desce, pum, fixa-se naquele corpo causal, que está lá no plano mental superior, que é o corpo causal, e esse cara, daquela substância, ele manda a personalidade para o plano Terra. Pega a substância do plano Terra, forma um corpo primitivo. Por que ele já não veio com uma personalidade civilizada? Porque era um animal. Vê como fecha, então ele tem que vir com uma personalidade primitiva, um corpo primitivo. E aí vai encarnando. Só que daí não volta mais para o corpo causal. Como era o caso do princípio inteligente para a alma grupo. Não, vai ficar na erraticidade. Vai e volta. E a mônada está lá, fixada dentro do corpo causal, que também é um veículo da mônada, que está no reino natural. E aí fica aquela vai e volta. Até o cara. Primeiro ele passa pela fase primitiva, depois pela fase de humanização, depois pela fase da civilização, depois pela fase da espiritualização, por último da angelização e ainda morre. Então tá certo, antes. É o espírito e a alma, que a alma e espírito um estão ligados ao outro. A mente, que é a grande ferramenta. Nós temos que ter mente para esse ajustador de pensamento, que é um fragmento do Pai poder te assistir.
E temos a matéria, que é onde a gente se manifesta. Eu, por exemplo, a minha personalidade não está falando diretamente com você. Ela está usando um corpo físico, um corpo, uma estrutura biológica. E que tipo de idades espirituais aplicam nesse sentido? Seriam os avanços, Muita coisa pra gente conhece. Vamos lá, né? Muita coisa pra gente. Tem uma listinha aqui, depois se quiser dar uma olhadinha. Qual reino? Cara, é que assim, ó. Urântia diz que, claro, tu tem que ter uma certa evolução espiritual. Mas tu vai e tu volta. Porque quando tu vai pra lá, quando tu consegue, por exemplo, entrar em Avona, 1 bilhão de mundos aqui, depois nós vamos falar também. Tu vai, tu aprende uma coisa, depois tu volta. A porta não é tão difícil assim. E depois tu consegue encontrar uma certa, consegue te situar, te sintonizar numa certa evolução espiritual, né? Nós aqui somos considerados peregrinos do tempo, tá? Tu vai e tu volta, depois quando tu voltar, tu volta com outras ideias. E com outros cargos e funções. E claro, isso nós vamos ter que discutir mais, tá? Tem muita coisa para falar. Nós estamos recém discutindo a deidade. Tem muito mais coisa aí, tá? Posso continuar? Sabe, vai gravar no reino original do nosso espírito. Onde ele é criado. Só que assim, ó, uma outra coisa que o Urântia diz. Deus, esse Pai Universal, não é o único que cria. Ele é o Criador, mas existem co-criadores. Que são os Micaéis. Criadores de mundos. E criadores de mundos. Então não é só dessa fonte que as coisas... Por isso que a gente tem que ir discutindo, a gente tem que ir debatendo. Então pode ser que nós, a Terra, seja co-criada por um Micael. Então. Foi criado. Foi. Nosso universo local foi criado por um co-criador. Que é o nosso grande Logos, né? Logos universal. Na verdade, a Terra foi criada pelo Cristo solar, o Logos solar. Só que isso vem numa geografia, vem numa teoria, mas nós pertencemos a um determinado universo, um subuniverso. Mas para isso a gente tem que discutir, a gente tem que ver. Vamos com calma que eu vou mostrar tudo para vocês. Tá? Posso prosseguir aqui? 3 fenômenos experienciais do ajustador de pensamento. Entender a consciência de Deus, nos forçar a busca de Deus e entender a beleza, né? Fantástico. Tá? Vamos lá. Não sei se vai dar tempo. Talvez aí tu consiga entender nessa parte de 3 fenômenos importantes, porque as pessoas possam se fazer a luz Isso. porque elas esquecem a consciência, esquecem o que elas estão buscando para Exatamente. E o ajustador para isso. E o ajustador é o próprio fragmento. Esse é o fragmento do Pai. Nenhum Micael, ninguém tem ajustador de pensamento. Isso o Urântia deixa bem claro. Esse monitor que está lá te monitorando a tua mente, esse é divino. Esse é do Pai Universal. Não é nem do Filho Eterno e nem do Espírito Infinito. Esse é do Deus Pai. É só ele que tem. É só ele que tem, e se fala pouco sobre, não se sabe a essência desse cara aí. Nenhum ser de luz aqui que passou essas coisas, o cara não consegue. Tem um capítulo que fala só sobre o ajustador de pensamento, mas nós vamos estudar mais tarde. Isso é só um tópico. Só na primeira linha. E não tá. Esse é o seguinte, ele é conhecido como um monitor misterioso. Não tem como saber. Esse cara tá lá dentro da tua mente, ninguém sabe acessar, não sabe que cor é, não sabe que energia é, não sabe que tem esse cara. Então, esse é o fragmento. Tu vê, o Pai fragmenta-se de si mesmo, cria o reino original, consequentemente o reino natural, e ainda assim tira um pedacinho, cria ali. É aquele cara que cria o vaso de barro, né? Ele pega a partir de si mesmo, joga na mente do cara. Tá entendendo? Tem que saber quem eu sou, tem que me buscar e tem que entender a minha vontade. É muito louco. Muito louco. Vamos seguir, gente, senão não vai dar tempo. O segundo Deus, o Deus Filho, também conhecido como a segunda personalidade da deidade.
administração da lei. Se esse é a lei, o Filho Eterno administra, tá? Sabedoria, onisciência e o verbo, ou seja, o som. Esse cara aqui, ó, é que é o cara. Tá? Esse cara que é o grande administrador de tudo. Tá? Só que ele é o próprio homem. É isso que é interessante. É uma das personalidades dele. Aí nós vamos entender, quando chegar mais aqui, eu quero ler umas partes para você, nós vamos entender o porquê. Tá? Deixa eu seguir, senão não vai dar tempo. A fonte coordenadora, o co-criador universal, o legislador o filho dos, é a palavra eterna de, o pai é amor, o filho a misericórdia, e a aplicação da lei justa do amor. A misericórdia. Bonito, né? O filho é a revelação do amor essencial e existencial do... Olha as expressões que eles usam. O filho é a revelação do amor essencial e existencial do pai. Se esse cara aqui é o amor, o filho é é através desse cara que realmente a gente conhece Deus. Não fica só naquela história assim, pô, Deus é isso, tá? É isso. A gente sabe que ele é uma essência. Se não fosse esse cara aqui, Deus, ou o universo todo, seria só essência. A partir daqui as coisas começaram a pegar peso. Sendo que ele é uma das pessoas. É isso que eu digo, bom, mas por que isso? Né? Calma que a gente vai prosseguir. Tá? É a personalização espiritual do conceito universal e infinito da realidade divina do plano universal. Essa coisa que vocês copiarem e estudarem em casa. Tá? É considerado como a segunda fonte e centro da deidade, Deus e divindade. Tá? Da deidade, Deus e divindade. Eu quero dizer para vocês o seguinte: deidade, Deus e divindade, está aqui a colocação. Então, quando se fala em divindade a partir de hoje, o que é divino é a qualidade da deidade. É isso que eu quero colocar para vocês. Essa é a proposta do livro traz. Você não fica Deus, divindade, deidade, ficam três coisas iguais. Não são. Divindade é a qualidade de cada Deus. Tá? De cada Deus. Deidade, sim. Deidade é a individualidade. Dá para dizer que é o Espírito de Deus. E Deus, só a palavra Deus, são as personalidades da deidade. Divindade é a qualidade dele. Tudo é divino. Tudo é sublime. Tá? Isso é uma coisa para a gente começar a estudar a partir de agora. Se a gente fala em divindade de Deus, parece que é a mesma coisa. Não é. A gente tem que entender o que a gente está falando. Dizer que eles colocam. É muito difícil falar para vocês as coisas que a gente sabe que a linguagem de vocês nem vocês entendem. E é verdade. É verdade, a gente não se entende. Então, a partir de hoje, se vocês quiserem mencionar esse ser superior, qual é o verbo certo aqui? Qual é a palavra certa? Aí vocês entendem que essa deidade, ela é trina. Posso prosseguir? Vamos lá. A primeira fonte e centro é o absoluto volicional, operante, essencial. A segunda fonte e centro, que é o Filho Eterno, é o absoluto da personalidade. Tá? Então, o Filho Eterno dá para dizer que ele é a grande personalidade da deidade, porque ele é o grande controlador. Ele é que se manifesta. Portanto, esse cara aqui, essa personalidade, é muito misterioso. Já a partir daqui, você já começa a compreender, entre aspas, né? Entre aspas. Aí eu peguei uma coisa aqui do Novo Testamento, olha só que interessante. No princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era será que não é, esse som não é um verbo do próprio Filho Eterno? Ecoando por todo o reino natural que é sustentado? Se ele é o verbo, se ele é a onisciência, você sabe o que significa onisciência? É aquele que tem domínio sobre todas as ciências. É aquele que sabe tudo sobre si. Onipotência
É o único que tem a potência sobre todas as coisas. Onisciência é aquele que tem ciência sobre... É aquele que conhece tudo. É aquele que é potente em tudo e é aquele que conhece tudo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que se fez teria sido... Por isso que esse cara aqui, digamos que é o mais acessível. Que é a personalidade da própria... Segunda personalidade da própria... No caso, o eterno, ele bota em prática a lei do Pai Universal. Esse é a lei, a essência. A própria escuridão, a própria sombra. Esse cara começa... Então, a gente, baseado nisso aqui, a gente pode interpretar que o grande verbo divino que os indianos descobriram o reino é a partir dele. Porque a partir dali que a ciência do reino virginal começou a questão do axé, o axé se dividindo em um som, movimento, né? Primeiro fenômeno, segundo fenômeno, o Rata no Kundalini, aí a coisa começou a... Na verdade, o que se criou, que a gente fala em galáxias, a gente só enxerga a galáxia, o cientista só enxerga, a gente está enxergando daqui para lá, né? Daqui para lá, o que o cientista vê? Um monte de galáxias. Mas de lá para cá, o que se enxerga? 7 subuniversos. Isso aqui não é uma galáxia. Não tem noção quantas galáxias tem aqui dentro. Tem 1 bilhão cada uma. Hã? Não, 1 bilhão aqui no abono. Isso aqui é um super universo. Por isso que tem muitos universos dentro desse universo. Por isso que ele chama-se super universo. Isso aqui não é a nossa Via Láctea, esquece. Nossa Via Láctea aqui não dá nem para enxergar. Ó. Também, e por isso que o eterno ele é co-criador, porque ele é a expansão. Ele é a expansão, exatamente. Aqui, ó. Primeiro círculo é a essência, a escuridão. O segundo já começa a coisa a pegar preço, né? E o terceiro? Espírito Espírito. É a revelação. Se um administra, o outro revela. Características, a vontade, a onipresença e o... Você vê? Luz, som, amor, sabedoria, onipotência, onisciência e oni... O que significa onipresença? Presente em tudo. E quem é o Espírito Infinito? Uma das personalidades, um dos deuses, tá? Ah, muito bem. O Deus, também conhecido como o Deus da... Esse cara age. Não é aquele cara que age, aquele lá só legisla. Aquele cara lá só cria leis. E esse cara aqui bota na... Executivo. O que será, né, que vem essas coisas? De onde é que criaram isso? De onde é que criaram isso? Quem é que deu essa informação? Quem é que deu essa ideia? Que é algo que alguém teria que ter uma baita de uma inspiração. Alguma mente conseguiu captar essa informação desse cara. Tá? Vamos lá. Daí a gente começa a compreender por que toda essa parte administrativa não funciona. Porque cada um quer ser único, individual. Exatamente. E não quer participar do todo. Muito bem, exatamente. Isso aqui é uma grande harmonia. Aí no final agora eu vou ler para vocês. Tá? Mas muito bem, é isso aí. O guia supremo, espírito materno. Esse é também conhecido como espírito materno do paraíso. O espírito infinito. E a gente fala de pai e mãe, a gente tem aquela ideia de sexualidade. Para eles o importante é a polaridade. Né? Tá? Então ele também é conhecido como espírito materno do paraíso. Tá? O espírito o executor divino, o manipulador universal. Esse cara aqui que pega essas energias e manipula tudo, faz tudo. A partir do verbo divino que se expande, aí entra uma terceira personalidade e começa
E esse cara aqui, ó, a partir desse cara aqui é que é criada a grande fraternidade branca universal. Esse cara aqui que coordena a grande fraternidade branca universal, que criaram e sustenta praticamente um Arrumbandã, a grande lei divina. Esse cara aqui é que é dono do Arrumbandã. Segundo o conceito, né, esse cara legisla, forma, e esse cara aqui executa. Arrumbandã, conjunto de lei divina. Né? Tá? Estou tentando linkar, né? Estou tentando fazer uma aproximação. Né? Ou seja, Deus é espírito. Só que o espírito nem se compara com o nosso. Na verdade, nós é que somos fragmentos dele. A nossa mônada tem uma característica divina. Só que ela é eterna em essência. Em existência, ela, segundo Blavatsky, ela está a um grau afastada dessa divindade. Ou seja, a mônada não é o próprio Deus eterno. A mônada foi criada a partir de um tempo, a partir de um momento eterno. Não pode dizer que isso não todo mundo é, então eu sou Deus. Eu sou o cara. Mais ou menos. A família, vamos aqui, eterniza-se com os mundos de Avona. É o Criador eterno de Avona. Eterno. Tá? Então, esse Espírito infinito, tá, é que é o responsável pela criação de Avona. Tá? De Avona. Tá? Aqui ele é eterno para ele. E esse círculo aqui, ó, de mundos, chama-se Avona, que estão à volta do paraíso. Avona é um círculo que contém 1 bilhão de mundos, um diferente do outro. Cada um é administrado por um eterno justiça. A gente vai falar mais sobre isso. Eterno justiça. Eterno justiça. São seres eternos, né? Isso que é eterno justiça. Nesse caso aqui. Mas a gente vai falar sobre isso. É considerado a terceira fonte e centro de realizações, ou seja, atividades. Tá? É o executor do projeto conjunto de atrair todas as almas para si. Esse é o executor, é aquele que realmente executa a lei divina, o Arrumbandã. Tá? No caso aqui, uma das leis divinas do Arrumbandã, a lei do karma. Para quê? Para limpar o ser, para fazer com que o ser saia da obscuridade, para que o ser se fusione a sua individualidade, a sua mônada, e com ela avança. Tá? Esse cara aqui que é o executor. E o mais interessante é que nós estamos falando da mesma deidade, só que ambos com funções diferentes. Tá? Vamos seguir que depois quero ler umas coisinhas para vocês no final, daí acho que vai ficar um pouquinho mais claro esse conceito aqui. Tá? É o agente de retorno das almas, ou seja, os chamados peregrinos do tempo, ao Filho Eterno e ao Pai Universal. Esse é o grande agente universal. O agente cósmico, esse cara que põe a mão na massa. Não estou falando de Exu. Isso é mais tarde. Estou falando da deidade. Aquilo que a religião afro-brasileira chama de Zambi. Esse é Zambi. Esse é o Tupã dos índios. Esse é Deus dos católicos. Estou falando de orixás. Estou falando de um estudo, de uma interpretação sobre esse ser uno do universo. Interessante isso. Muito bem. A família funcional da terceira fonte centro se divide em 3 grandes grupos: o espírito infinito, os espíritos supremos, os 7 espíritos mestres do paraíso, isso aqui vai dar muito pano pra manga, os espíritos refletivos do universo, os espíritos criativos maternos dos universos locais. Todos fazem parte do primeiro grupo da família do... Olha só. Os diretores de potência, o segundo grupo. Os agentes de controle em todo o espaço organizado. E a terceira, as personalidades do Espírito Infinito. As personalidades mais elevadas, as hostes de mensageiros do espaço, os espíritos ministradores do tempo. Esses são os 3 grandes grupos que fazem parte do Espírito Infinito.
Grave bem isso aqui, ó. Os 7 espíritos mestres do paraíso. Aí vocês vão entender quem é a coroa de Deus, a coroa de Deus. Esses caras. Aí nós temos os reflectivos, que são os executores do universo. Os 7 espíritos, são 7, né? Não botei o nome. Refletivos do universo. A galera coroa enturbilhada, os grandes executores. Eles que fazem a vontade dos espíritos capacitados. Tá? Muito bem. E essa família toda está distribuída por todo o grande universo, tanto no reino original como no reino natural. Esses caras aqui, porque ele é o grande executor. Né? Ele é que delega funções, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. É uma coisa que a nossa mente tem que estudar bastante isso aqui. Né? Uma hora fora vai pegar, né? Perguntas? Então, uma cigarrilha aí, tá? Vamos lá. Ó, esses documentos, essas 107 páginas aqui, são documentos apresentados por um conselheiro divino com autoridade dos anciães dos dias de Uversa, capital de Orvonton. Já vou falando para vocês. O 7º superuniverso chama-se Orvonton. E a capital desse superuniverso, que é o 7º, Orvonton, é Uversa. E Uversa é administrada por 3 anciães dos... O nosso superuniverso, que ninguém perguntou, é o 7º. Então, o nosso superuniverso chama-se Orvonton. E a capital dele é Uversa. E cada capital é administrada por 3 anciães dos dias. Mais tarde nós vamos falar bem sobre isso. Tá? Então, todas essas 107 páginas, todos esses documentos, que eles chamam de documentos, né, foram, na verdade, apresentados por um conselheiro divino. Criação de dessas personalidades. Muito mais. Muito. Conselheiro divino. Conselheiro divino. É, conselheiro divino. Tu vê que interessante que eles não falam assim, ó. Qual o teu nome, Supernatuno? Que nome, cara? Nome? É muito pobre, cara. Vocês estão entendendo? A gente é muito pobre na nossa linguagem. A gente tem que ter um rótulo para se manifestar. No universo não tem uma rótulo. Tu tem cargos e funções. De acordo com a tua evolução, tu alcança... o anjo Gabriel. E quem se for o anjo Miguel? Qual é a diferença? A diferença é cargos e funções. Nome para eles não tem esse nome Miguel. Não tem esse nome Gabriel. Vocês estão entendendo? É um rótulo nosso. Depois de um certo grau de evolução, não sei se não fica tudo meio parecido, tudo da mesma cara, né? Até a fisionomia, por exemplo, pode ver uma fisionomia de um arcanjo desse, ele é o termo não é assexuado, como é que diz, andrógeno, né? Não sei, é homem e mulher junto. Pode ver que, tu vê assim digamos assim, as feições femininas e masculinas ao mesmo tempo. Eu não sei se o nome é sexuado, andrógeno, eu não me lembro. Acho que, se não me engano, é andrógeno. Se fala. É um cara o hermafrodita, né? Mas enfim, é um ser que tem... É um ser alado. É um ser assim. Então, por que ter nome? Conselheiro divino, conselheiro divino. Não tem nada, né? Vamos lá. Trindade do Paraíso, ó. Documento 10. Só para ler umas coisinhas para vocês, para a gente encerrar. Ó. A trindade das deidades eternas do paraíso, prestem bem atenção. A trindade das deidades eternas do paraíso facilita ao Pai escapar de um absolutismo de personalidade. A trindade associa perfeitamente a expressão ilimitada da vontade pessoal infinita de Deus com a absoluteza da deidade. O que quer dizer com isso? E isso aqui facilita para o Pai uma absoluteza de personalidade. Se ele fosse só Deus, seria absoluto só Deus. A personalidade dele é Deus. Na verdade é Deus e seria um Deus único. Não seria um Deus único. Então a unicidade, para existir a unicidade, você precisa de unidade.
Porque o número 1 é uno ou único? Interessante, né? O número 1, ele é uno ou ele é único? Ele é uma unidade ou ele é uma unicidade, o número 1? Uma unidade. Então, Deus é o número 1? Olha que interessante. A trindade é a unidade na deidade. Tá? A unidade da deidade é a trindade. A trindade forma a deidade. E essa unidade repousa eternamente sobre as fundações absolutas da unicidade divina das três personalidades. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Olha que interessante aqui. Com a trindade do paraíso, nós podemos postular caminhos alternativos ou mesmo múltiplos de fazer todas as coisas. Ao passo que, sem a trindade de Pai, Filho e Espírito, tornamo-nos incapazes de conceber como o infinito poderia realizar uma personalização tríplice e coordenada, mantendo a unidade absoluta da deidade. Entenderam? Olha o que fala o texto. Vou repetir. A trindade do paraíso, veja, as três personalidades da deidade, olha só, postulam caminhos alternativos e múltiplos de fazer todas as coisas, ao passo que sem a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Infinito, tornamos-nos incapazes de conceber como o infinito poderia realizar uma personalização coordenada. Isso quer dizer o quê? Que cada personalidade cria personalidades diferentes, de fontes diferentes, de mundo diferente. Então, nem todo mundo foi criado simples e ignorante, nem todo mundo tem que passar pela roda de samsara, pela roda das encarnações. Porque a própria deidade se manifesta de forma tripla. Isso dá uma multiplicidade de fazer as coisas. Isso que ele fala. Porque, o que eu falei? Essa aqui é a família do... Isso aqui eu não era para fazer agora. Isso eu fiz por gosto. Porque se essa é a família do Espírito Infinito, esse cara não tem família, criadas por ele, e esse cara também não, e todo mundo, se esse tem uma família própria de criação, esse também, todo mundo foi nascido simples e ignorante, todo mundo tem que passar por reencarnação, todo mundo tem que reencarnar num planeta primitivo, todo mundo tem que passar pela frequência material, física. Será que já não tem seres que não precisam passar para cá, que já estão no plano astral, plano mental, plano líquido, alguma parte desse super universo ali? O que é ser feliz para nós? O que é evoluir para nós? Reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Isso é o único caminho evolutivo que existe no universo? Isso eu questionava direto com espíritos que vinham aqui e me metem a porrada. Né? Então me fala, que o seu caminho me prova. Eu provo. É uma grande probabilidade. Isso aqui se já é trino, se o Pai, vejam bem, se a deidade se manifesta de forma trina, já é uma resposta da multiplicidade das coisas. Não existe um mundo igual ao outro, não existe uma via evolutiva igual a outra. Nem todo mundo precisa reencarnar para evoluir. Nós somos considerados, através desse livro, como os peregrinos do tempo. Nós somos peregrinos, mas nem todo mundo peregrina através do tempo. As formas de evolução. Por quê? E não a reencarnação. Por quê? Porque a deidade se manifesta de forma trina. A individualidade da deidade se manifesta através de três personalidades. E um tem uma família diferente do outro, com cargos e funções diferentes. Vocês estão entendendo? Está aqui, está aqui. Hã? No lo entendí. Hay como, claro, haciendo una comparación a grosso modo, né? Inclusive, uma pessoa de manhã fizesse uma coisa, à tarde outra e à noite outra. Então ele consegue fazer. É a mesma pessoa. A mesma pessoa fazendo três turno coisas. Manhã, tarde e noite. Turno manhã, tarde e noite. E ele consegue fazer coisas diferentes em cada turno. Porque amanhã tem um relógio biológico, uma estrutura planetária, tem bababá, tu tem que fazer tal coisa. De manhã tu não rende mais do que a tarde no trabalho. E à noite tu rende muito menos, porque à noite ele exige outras coisas. Tá entendendo? Tá aqui, ó. Por isso que o Pai,
o Pai Universal, ele escapou, ele usou esse termo, ele escapou do absolutismo de ser uma única personalidade. Para demonstrar para o universo que ele ama a diversidade. Esse negócio de ter... Porque, pode ver, nós somos semelhantes, nós não somos iguais. Se nós somos semelhantes, nós somos iguais, e não existe igualdade no super-universo todo, em todos os universos, dos universos e tudo mais, significa o quê? Que não pode existir só uma via evolutiva. Porque se existe uma via evolutiva, e eu acho que essas doutrinas espíritas estão certas, é porque a nossa visão é daqui para lá. E não de lá para cá. Para você ter realmente uma ideia assim, não, assim que funciona o universo, todo mundo reencarna. Mas tu está enxergando o lado de Avona para cá? Põe Avona. Tu enxergou como é que são os sete? Tu sabe como é que funciona toda a estrutura? Ou tu está enxergando aqui para lá? Se a ciência diz que tem muita estrela que está brilhando hoje em dia que não existe mais, que aquilo ali é fótons que ainda está vindo, mas ela, por si só, a massa daquela estrela não existe mais. Aquilo ali é só fótons que está vindo, mas aquela estrela não existe mais. Então como é que tu pode dizer que o universo tem tantos bilhões de estrelas? Tem estrela que não está morta. É só aquela luz, só fótons que está vindo ainda. Ela caminha. Devido à distância, devido aos anos de luz, né? Ok? Ó, retrocedendo na eternidade, deixa eu pegar. Retrocedendo na eternidade, pareceria que o Pai inaugurou uma política aprofundada de autodistribuição. Há inerentemente a natureza amorosa, amável e sem egoísmo do Pai Universal algo que o tenha levado a reservar-se a exercer apenas os poderes e autoridade que aparentemente ele tem achado impossível delegar ou otorgar. O Pai Universal despojou-se sempre de toda a parte de si próprio, que seria outorgável a qualquer outro criador ou criatura. Aí entra um termo que nós vamos usar muito daqui para frente, que é outorga. Sabe o que é outorga? Obrigado, eu sou dirigente da casa, mas a parte disciplinar é contigo. Então, estou te outorgando esse cargo e essa função. Tu tem carta branca para ir lá e fazer. Porque eu confio em ti, eu te preparei, eu te treinei, tu vai lá e faz isso. Isso que o Pai faz. Por amor, por misericórdia, de querer fazer com que as criaturas evoluam, ele disse, não, eu vou redistribuir as cargas. Por que eu sou mandar? Só eu mandar. Por que eu? Isso é uma política que aqui na Terra a gente entende como o quê? Uma política socialista, uma política democrática? Não, é. O que muitos fascistas quiseram fazer ao longo da história, queriam comandar o mundo todo. Um poder único, não uno, um poder único comandar não dá certo. O que dá certo são poderes unidos. Poderes se juntando a outro, cada um na sua função, cada um com a sua ideia, vão morrer. Mas é ele formando isso, que ele não quis mandar no mundo todo, ele delegou cargos e funções. Por que nós vamos querer fazer isso? Ah, muito interessante essas coisas. Ah, alguma pergunta, alguma coisa? É muito louco, realmente é muito louco. Vamos encerrar por hoje então, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, o que ele quis dizer também é o seguinte: apenas a infinitude pode revelar o Pai infinito. Então, só quando a gente sair dessas trevas da ignorância, que nós estamos ainda no planeta, querendo entender como é que é o universo, um caminho evolutivo, se não tem reencarnação, não tem evolução, aquela coisa toda. Tá? Se a gente realmente quiser entender essas coisas, a gente tem que buscar o infinito. Evoluir. Mas o primeiro passo é dentro do próprio superuniverso, que aqui mais ou menos explica bem como é que é. O Versa, que é o centro de Orotton, até lá para lá. Tá? Mas isso, a caminhada é muito longa, em relação ao que a gente acha que é longo, né? Com o espaço. Mas o mais importante de tudo é realmente duas palavras que resumem
que o livro resume, que eu achei muito interessante, essa busca à deidade. Em primeiro lugar, é não querer entendê-la ao todo, querer insondar. Em segundo lugar, é o seguinte, são duas palavras que resumem muito, muito bem, que o livro fala assim, de uma forma muito clara, que se nós quisermos evoluir, quisermos realmente buscar a nossa fonte, ou as nossas fontes e centros, a terceira, a segunda e a primeira, duas palavras: amar e servir. Então, meu galo, se eu for só estudar isso aqui, prefiro nem estudar. Amar e servir é coisa que a gente sempre bate na tecla para todo mundo aqui. Não adianta tu só conhecer sem o serviço. Não adianta tu só amar sem o serviço. É muito bonito ter um sentimento amoroso, que eu amo a humanidade, que eu amo os animais, que eu amo meus parentes, que é muito difícil, né? Que eu amo meus parentes, que eu amo minha sogra, eu amo meu sogro. Aquela coisa toda. Meu, tu não servir, de serviço sem amor e amor sem serviço, é capenga. Um não funciona sem outro. E o livro de Urântia é muito claro. Tu quer evoluir, tu quer buscar esse infinito, mas infinito é uma qualidade de informações, de busca, porque a busca é muito extensa. Entende? E quando tu achou que tu chegou lá, encontrou tudo, tu tem que retornar para cá e fazer outras coisas. Então a coisa é eterna. Isso tudo aqui pode mudar, a estrutura do super-universo pode ser que seja agregado um outro super-universo aí, a gente não sabe. Hoje a informação para nós é essa. Desse conselheiro divino, de um sensor universal, também é isso. Por hora, o que vocês podem conhecer é isso aqui. Amanhã ou depois, as consciências, na medida que elas vão crescendo. Só que como é que se evolui uma consciência? Como é que a gente evolui? Amando e servindo. Duas palavras fundamentais. Porque essa é a vontade do Pai. A busca pelo Pai. Entender a consciência do Pai. Algo que o nosso monitor divino, que é o agitador de pensamento, está lá batendo na nossa mente, assim, desde quando a gente não saiu do reino animal para o reino nominal. Desde que quando nós, dentro do reino nominal, saímos do primitivismo para a humanização, da humanização para a civilização. Esse processo, humanização para a civilização, que é o agitador de pensamento, ele começa a bombardear. É para quê? Para tudo. Sair da civilização e entrar na espiritualização. Daí para a angelização e assim consequentemente. Tá, pessoal? Muito obrigado, luz da mente, paz no coração e até o próximo encontro. Tá bom? Vamos arrumando tudo aqui. Eu